Vamos continuar a leitura do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Mais um dia, vou ler junto com você, a partir da página 52, o dia 9 do nosso devocional. Estamos na segunda semana e o tema de hoje é A Beira do Caminho. O terreno das emoções. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Texto em Lucas 8, versículo 5. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos de solo, ou áreas de terreno, e sua relação direta com a saúde da árvore. Para isso, nós nos voltaremos a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Essa história fascinante revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno são um fator decisivo no resultado. Nos próximos dias, conheceremos 4 categorias de solo, a fim de detectar em qual deles as nossas sementes e raízes estão plantadas. Hoje trataremos do que o texto bíblico denomina como o solo à beira do caminho. Segundo as palavras de Cristo, 2 coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra, que é o à beira do caminho, que a Viviane comenta aqui, que acredita ser o terreno das emoções, esse tipo de solo. E duas coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimentos e feridas emocionais. Os que tramitam por esse local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao seu destino. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito de cuidado e proteção. Lembro-me de uma época em que Deus me orientou a fechar-me um pouco mais e estabelecer limites nos meus relacionamentos. Como sempre, recebíamos muitas pessoas em casa, participávamos de inúmeras agendas e eventos. Foi uma fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Aquilo que era um projeto pequeno já morria antes de ser lançado pela intensa movimentação de pessoas em nossa plantação. Não demorei para entender que a multidão não tem compromisso com as nossas emoções nem com as nossas sementes. De modo que tudo que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo que você deve proteger as suas emoções da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que você mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, compartilhe uma pequena história que já ouvi há alguns anos. A história é a seguinte: certo dia, uma enorme sequoia, atração de um grande parque, veio ao chão. Quem conhece essa espécie sabe que se trata de árvores gigantescas. Entretanto, curiosamente, embora formem uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável, suas raízes não são profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes, e a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que aquela sequoia estava, tinha uma grande movimentação humana nesse terreno. O grande número de pessoas que andavam ao redor daquela árvore imensa acabou enfraquecendo suas raízes, até que elas perderam a capacidade de sustentar aquela sequoia. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. É por isso que acredito fortemente que Deus deseja levar você
a um período de cura nos seus relacionamentos e, se necessário, a uma transição ou troca de mesas. Exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Vou fazer uma pausa aqui para deixar um comentário. Eu sempre fico a refletir quando faço estudos sobre temperamento, emoções e personalidade, que é muito interessante a forma como Deus nos fez. Ele nos fez com esses conjuntos de emoções, porque cada uma delas é necessária, importante para diferentes momentos da nossa vida. A tristeza é uma emoção importante que nos leva a reflexões, que nos leva a parar para pensar. Quando vivemos, por exemplo, um luto, nós tendemos a refletir internamente sobre como estamos vivendo a nossa vida. A tristeza não é uma emoção ruim, ela é uma emoção necessária. Da mesma forma, a alegria tem seu valor em nossa vida, mas se nós vivermos a alegria o tempo inteiro, nós não pararemos para refletir ou para avaliar o valor de certas coisas, como é o efeito que a tristeza gera. Então, cada emoção na nossa vida tem o seu papel, seja a tristeza, seja a alegria, seja o medo. Essas emoções são importantes, têm o seu papel, Deus as colocou em nós com um propósito, com um objetivo. E o que nós precisamos buscar com todas essas emoções é justamente o equilíbrio, aprender a equilibrá-las nos tempos oportunos em que elas em que elas saltam de nós, certo? Então, continuamos a leitura aqui. Nesse processo, você aprenderá a controlar as emoções. Acho que ela começa a falar sobre isso, né? Porque as emoções, muitas vezes, não se contentam em ficar no banco de trás. Elas querem assumir o volante. O problema é que costumam vaguear por aí sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente acontece algo à tarde e nossas emoções oscilam. No final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentir em uma montanha russa. Em outras palavras, não coloque o controle da sua vida nas mãos de sentimentos, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. As emoções, elas são como, fazendo um parêntese aqui, as emoções, elas são o que abrilhantam a nossa vida, são um aspecto que nos humaniza. Alguns têm emoções mais fortes do que outros, né? Alguns têm, eu costumo dizer assim, alguns têm um potinho da alegria mais cheio do que outros. Alguns têm um potinho do medo mais cheio, outros o potinho do tédio, outros o potinho da raiva, né? É mais cheio em alguns do que em outros. Mas nós precisamos saber encontrar esses potinhos das nossas emoções e tratá-las com sabedoria, submetê-las ao Espírito Santo para que ele traga equilíbrio nessas emoções e a gente saiba usar essas emoções ao nosso favor para ter boas relações com as pessoas, para ter um melhor relacionamento com a nossa própria vida, com o nosso próprio eu. E aí, continuando a leitura, ela fala: em segundo lugar, as sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Algumas vezes você já se convenceu de que não tem valor? Já se sentiu rejeitada? Por acaso você já tentou ser querida e aceita e se perdeu nisso? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembram as Escrituras, o coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso te faz você feliz, então tá tudo bem. O importante é ser feliz. Muitas famílias estão sendo construídas por mentiras como essas. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e à alegria no espírito. O Senhor tem que nos bastar. Seja nos dias de alegria, nos dias de medo,
nos dias de tristeza. O Senhor precisa nos bastar. Do contrário, nós seremos muito conduzidos pelas nossas emoções. E como estamos em uma carne caída, tudo em nós caiu também, inclusive as nossas emoções. Então, precisamos submeter realmente as nossas emoções ao Espírito e a nossa consciência a esse entendimento de que a graça do Senhor precisa nos bastar. Senão, todo o resto vai faltar. Em todo o resto haverá uma sensação de falta, de ausência. Precisamos aprender sim e buscar no Senhor esse entendimento de que todo o nosso contentamento está nele. E ela termina com o último parágrafo dizendo: mulher, não permita que as sementes que Deus lançou em sua vida caiam em um solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho. Não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente, né? Então, encerramos essa leitura bem interessante com essa puxada da autora para esse lugar de racionalidade. Paulo fala de culto racional, então a nossa experiência com Deus também pode ser muito racional. Nós precisamos trazer as nossas emoções para a averiguação da palavra, submetê-las ao Espírito, trazer sobre nós essa consciência de que a graça do Senhor nos basta e que antes de tomar decisões ou lidar com as sementes que Deus nos deu, a partir das emoções que nós temos, nós precisamos buscar um embasamento bíblico, pautar o nosso coração no Senhor, a fim de que o Espírito Santo, que é o hábito do nosso coração, nos ajude, nos oriente. E muitas vezes, quando nós submetemos uma decisão, uma semente, um projeto à averiguação do Senhor, nós recebemos uma resposta diferente daquela que as nossas emoções haviam sinalizado. Então, fica aí esse devocional muito especial, que o Senhor continue falando com você a partir dele.